A gente falou, né, dessa invencibilidade do Flamengo, de um Flamengo que não sofre gols há 10 jogos. Quem segue invicto também, Mauro César Pereira, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Palmeiras do Abel Ferreira também não perdeu ainda nessa temporada. Foi campeão brasileiro no ano passado da forma que foi, quando ninguém mais acreditava que o Botafogo perderia o título. O Palmeiras do Abel Ferreira consegue aquela reviravolta toda que o Flamengo não teve competência para conquistar, porque perdeu pontos muito bobos. E mais uma vez o Palmeiras encerra, pelo 3º ano seguido, o Palmeiras encerra a primeira fase do Campeonato Paulista invicto. Campanha do Palmeiras no Paulistão: 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. 77,8% de aproveitamento. 20 gols marcados, 9 sofridos. E aí, números absolutos do Palmeiras, né? Pela fase de grupos do Paulista. O Palmeiras está invicto há 39 jogos, 28 vitórias e 11 empates. A última derrota foi em abril de 2021 para Inter de Limeira. Foram apenas 2 derrotas nas últimas 2 edições completas do Paulista. Justamente as partidas de ida das finais de 2022 contra o São Paulo, 3-1, e de 2023 contra o Água Santa por 2-1. Aí eu vou te fazer essa pergunta: qual é o time a ser batido nessa temporada pelo começo da temporada? É o Flamengo do Tite ou é o Palmeiras do Abel Ferreira, já que o Palmeiras do Abel está junto há mais tempo, Mauro? Acho que isso a gente só vai saber adiante, né? Quando começarem as competições que exigem mais dos elencos, né? Não só do time base, e aí a gente vai ver o desempenho dessas equipes. Eu acho que os dois, obviamente, são candidatos a ocupar, a ter esse status, mas tem mais times aí se preparando. O Internacional contratou muito e quase foi finalista da Libertadores, né? Não fosse o Ener Valencia, os gols incríveis que ele perdeu, o Inter faria a decisão da Libertadores com o Boca e não o Fluminense. Teve tudo para se classificar e agora tem Alário, contratou agora o Thiago Maia, tem o Borré, trouxe outros jogadores. Então o Inter investiu muito. É um time fortalecido em relação ao ano passado e que não joga Libertadores, joga Sul-Americana, consequentemente deve dar muita ênfase ao brasileiro, que ele não ganha há 45 anos, né? Desde 79. É o grande que está há mais tempo sem ganhar o Campeonato Nacional. Então podem surgir outras equipes aí que sejam muito competitivas na Copa do Brasil, do Brasileiro, e quem está na Libertadores também. Mas os dois são, evidentemente, fortes candidatos. O Flamengo pela recuperação agora com o Tite e o Palmeiras pela sequência de trabalho. O elenco também é muito forte. Contratou um bom jogador, que é o Aníbal Moreno, que agora já está mais à vontade, me parece, se fixando na equipe. Vai perder o Endrick, né, o que será uma baixa importante, mas isso é só no meio do ano. Até lá o Palmeiras vai contar com um jogador do Real Madrid, já vendido. E não tem jogado tão bem, mas mantém assim, uma certa competitividade. O Palmeiras, ele não é um time que você vai esperar dele que ele jogue sempre bem. E o palmeirense aceita isso, não cobra. Não jogou bem, ganhou. Ele quer ganhar. Tá bom, tudo bem. É o comportamento de cada torcida, de cada clube, enfim. Ontem teve dificuldades contra um adversário que tinha 10 homens, né? E ficou ali um bom tempo no 0-0, tentando. Aí fez o gol, ganhou de 1-0, tá tudo certo, 3 pontos na conta, na sacola, vamos embora para casa e tá tudo bem. E dessa maneira, o Palmeiras tem sido bicampeão brasileiro só isso, e tentando um tricampeonato paulista, né? Está buscando um tricampeonato. Então, é um time competitivo que mostra que a sequência de trabalho é fundamental. Houve turbulências desde que chegou a comissão técnica atual, encabeçada pelo Abel Ferreira, sim, houve momentos de dificuldade, eliminações em casa, não foram poucas, não. Foram 2 eliminações de Libertadores, 2 eliminações de Copa do Brasil para o São Paulo, teve eliminação para o CRB, teve revés. Né? Teve momentos ruins ao longo desse tempo. Claro, não foram só vitórias, mas quando toma uma pancada, continua o trabalho, vamos seguir. E aí o clube se recupera, o time se regenera. É um clube que banca o treinador sempre. E vai em frente. Ele conquistou títulos de cara, isso evidentemente ajudou e muito, mas eu acho que em outros clubes, certos momentos de turbulência, talvez ele fosse embora, talvez o demitissem. Né? E o Palmeiras tem o mérito de insistir. Eu não sei como é que vai ser quando chegar um outro técnico. Um dia ele vai embora, vai chegar um outro. Se vão ter essa paciência ou não. E também serão esses dirigentes também. Até lá pode mudar muita coisa. Mas a constatação óbvia a sequência de trabalho, ela pesa muito a favor. E o elenco é bom. O elenco do Palmeiras não tem jogadores tão midiáticos como o Flamengo tem, ou como o Atlético tem lá no Hulk, né? Mas o elenco é bom, os jogadores são bons. Não estamos falando de um elenco mais ou menos, nada disso. São bons jogadores
E isso se traduz em campo com um jogo coletivo altamente competitivo, mesmo que ele algumas vezes, aliás, ele não empolgue tanto, não seja tão plástico, tão vistoso. Em outros momentos até né? Depende do jogo. Nesse momento agora, o Palmeiras está fazendo um Paulistão meio que no modo econômico. Vamos ganhando, já estamos classificados, para quê? Mas agora no mata-mata a gente pode esperar um pouco mais, né? A gente deve esperar um pouco mais, que é o campeonato que está sendo disputado. E é importante também elevar um pouco o nível na reta final para entrar no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, com o time mais na ponta dos cascos. Acho que essa é uma hora importante para os clubes tentarem dar um salto, porque sabe que daqui para frente, em poucas semanas, o nível de exigência, o patamar será outro. Bruno, eu perguntei para o Mauro, né, essa comparação do Palmeiras com o Flamengo. Porque são os dois times que estão invictos, são os dois times que mais brigam por títulos aí nos últimos anos. Tem conquistas até semelhantes. Sim. Os dois têm 2 Libertadores, os dois têm 2 brasileiros. O Palmeiras tem até 3 brasileiros, se você contar um pouco antes. 2018. Aí, o Flamengo tem Copa do Brasil, o Palmeiras tem Copa do Brasil, conquistaram estaduais. São conquistas bem semelhantes. E o Mauro lembra uma coisa importante, que o Palmeiras ele é o atual bi-brasileiro e pode ser tri-paulista. Ele é o atual bi-brasileiro e bi-paulista. E é o favorito ao título paulista para ser tri. Ou seja, mostra uma hegemonia impressionante do Palmeiras no Brasil. Qual é o time a ser batido na temporada? Acho que vale até aqui na tarja, Caiquinho, botar. Palmeiras ou Flamengo? Qual é o time a ser batido nessa temporada? Cara, realmente é difícil mesmo, porque eu acho o time do Flamengo melhor. Eu acho o time do Flamengo mais talentoso, né? Mas o Palmeiras... não tem como não respeitar um time desse, né? O Palmeiras realmente até agora, nesse ano, não fez nenhuma grande partida. Não tem nenhum jogo desse ano que você lembra. Ontem o Flamengo fez um grande jogo. O Palmeiras não tem um jogo que você lembra nos clássicos mesmo. O que ele mais se aproximou foi contra o Corinthians, mas tomou aquele empate no fim, porque contra o Corinthians foi um domínio total. Claro que o Fluminense, que o Flamengo enfrentou ontem, é melhor que o Corinthians. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas é um Palmeiras que até o Abel está rodando bastante o elenco nessa primeira fase, esses 12 jogos de Paulista, ele rodou bastante o elenco, ele praticamente, acho que só uma vez ele repetiu o time, acho que ele só tem um time que ele repetiu de um jogo para o outro, então ele sempre rodou, deu oportunidades, ontem mesmo o Endrick não jogou, o Zé Rafael não jogou, então o Abel usou muito bem essa primeira fase do campeonato. Eu acho o time do Flamengo melhor, mais legal de ver jogar. Mas, cara, se o Palmeiras pega o Flamengo aí num mata-mata de Libertadores e ganha, o Palmeiras não é surpresa. Não é nenhuma zebra, não é nenhuma surpresa. Mas eu acho o time do Flamengo melhor. Se fosse para começar um brasileiro, que é mais previsível, e tivesse que fazer um bolão, eu colocaria o Flamengo como em primeiro e o Palmeiras em segundo, né? Num bolão. Mas, claro, você acha que o Flamengo nesse ano tende a ser mais forte até que o Palmeiras? Eu acho que sim, acho que é um time mais talentoso. E o Palmeiras vai perder o seu jogador mais talentoso no meio do ano, que é o Endrick. Mas, assim, eu acho o Flamengo melhor, mas não é nenhuma zebra o Palmeiras ganhar do Flamengo em qualquer circunstância, né? O Palmeiras é um time que merece muito respeito por tudo isso que você falou. Não, e sempre, né, a gente falou da defesa do Tite, Flávio Prado, sempre a defesa do Abel Ferreira está entre as melhores. É impressionante. E ali a gente fala, né? Tem a sua base. O Everton não está no melhor momento, mas é um goleiraço. O Gustavo Gomes, para mim, os melhores laterais aí. Também, agora que chegou ali, tem o Vini, aí o Ayrton Lucas, mas na lateral direita eles têm Mike e Marcos Rocha, se precisar, que são aí pra mim os melhores do Brasil. Aí tem na esquerda Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, Zé Rafael. O Vanderlan, quando entra, não compromete, não. Ontem entrou. Sim. Foi bem. Zé Rafael, que é um volante que para o Vampeta ele já teria que ter sido convocado para a seleção brasileira. Agora... Veiga. Não, é que eu tô falando da defesa, sim. né? Dessa defesa. Porque o Palmeiras, ele é o dono da segunda zaga menos vazada do Paulista, com 9 gols sofridos. Só tá atrás do Red Bull Bragantino, que tem 8. O Palmeiras também pode garantir, e tem outro, o Red Bull ainda vai jogar, né? O Palmeiras já jogou. Tem 1 gol sofrido a menos. O Palmeiras também pode garantir a melhor defesa da fase de grupos, pela 7ª vez nas últimas 8 edições. Só não atingiu o feito em 2021. Ou seja, é um Palmeiras muito regular, né, Flávio? Se a gente fala da regularidade desse Flamengo, que deve perder pouco esse ano, o Palmeiras já é assim há um bom tempo. Então, aí se você fala o time ia ser batido, se você olhar rigorosamente por esse aspecto, o time ia ser batido é o Palmeiras, porque ele está aí há mais tempo. E o Flamengo, ano passado, deu uma barrigada gigante. Na competição, realmente o Flamengo aparece
Está falando de Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo aparece como o grande rival e talvez até um pouquinho à frente pelo que a gente viu até agora. Mas não dá para levar muito a sério o que nós estamos vendo no Campeonato Paulista. O Palmeiras, ele tem talvez um adversário no São Paulo, nesse Campeonato Paulista. Mas o São Paulo nem classificado está, né? Depende ainda do jogo de hoje. Em 2 jogos eu não consigo imaginar o São Paulo eliminando o Palmeiras. Já aconteceu. Eu não sei se agora teria essa condição, mas enfim. O resto... Pode ser que nem se classifique ainda, né? Pois é. De hoje. O resto, você olha aí, o Corinthians nem classificou. O Santos está fazendo começou bem o ano e tal, mas consegue imaginar o Santos ganhando do Palmeiras em 2 jogos? Então, sabe, acho que está muito tranquilo pro Palmeiras aqui, está sobrando. Como aos poucos o Flamengo também começa a sobrar no Rio de Janeiro. Então são os dois mesmo que devem. O Atlético Mineiro, que é o terceiro sempre citado, não está com toda essa tranquilidade lá em Minas, não. Ontem até ganhou, mas teve alguma dificuldade. Então eu acho que o Palmeiras e Flamengo mesmo fica nisso aí. E o acero batido ao Palmeiras porque está mais tempo lá em cima, né? O Flamengo deu essa barrigada do ano passado, então ele tem que recomeçar o trabalho esse ano. Eu acho que sempre são, né, os 2 clubes a serem batidos na temporada. Desde 2019. Sim. Eu acho que é assim. 2019 foi Flamengo, aí o Palmeiras começou a ganhar também a Libertadores. É uma situação... Acho que a única exceção que teve um dominante diferente foi o Galo em 21, que a Libertadores até foi o Palmeiras que ganhou, mas eles ganharam o Brasileiro, a Copa do Brasil e saíram invictos da Libertadores, né? Poderiam perfeitamente ter disputado a final. Foi Palmeiras e Flamengo a final e o Palmeiras ganhou, mas acho que foi o único ano que alguém realmente, assim, que, claro, o Fluminense ganhou a Libertadores, São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Aí não estou tirando mérito de ninguém, mas é outro tipo, acho que o mata-mata abre um pouco mais as coisas, mas assim, de dominante o ano inteiro, acho que só 21. E aí é porque eles não estão ainda no mesmo campeonato. Mas eu acho que vai ser frequente nessa temporada uma comparação do Tite com o Abel Ferreira. Sem dúvida. Né? Porque é isso, o Abel Ferreira, ele é o grande treinador do Brasil aí nos últimos anos. Sim. E agora surge o Tite como esse grande nome, como um cara que pode equilibrar e ganhar tudo nesse Flamengo. E aí vai ter essa comparação constantemente. Uma pergunta que eu faço antes de mostrar aqui, né? Teve um confronto que foi 3-0 pro Flamengo ano passado. Verdade. 3-0 pro Flamengo e no Maracanã. E aí eu vou perguntar isso antes da gente falar sobre o Abel, que ele falou sobre a situação do Belmonte, tá? O diretor lá de futebol do São Paulo, que fez ali ataque, chamou o Abel de português de M, né? Ele chamou, isso tá gerando muito burburinho, o Palmeiras já disse que vai pra justiça comum contra o Belmonte, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Mauro, quem você acha mais treinador hoje, Tite ou Abel Ferreira? E explicando também o estilo de cada um. Quem que você acha, quem que te agrada mais? Se você tivesse um clube hoje, diretor, quem que você contrataria? Tite. Por quê? É melhor. Mas você tem a justificativa para isso? Você vê no estilo do Tite? Acho que é um técnico melhor, ele tem mais repertório, tem mais currículo. Acho o técnico melhor. Se bem que falar que algum técnico melhor que o Abel Ferreira, para algumas pessoas, é quase que um pecado mortal, né? Mas depois que o auxiliar do Diniz comparou o técnico do Fluminense ao Cruyff também, eu já não duvido de mais nada, né? Mas eu acho o Tite um técnico melhor. Eu gosto mais do estilo também, em todos os sentidos. Mesmo com aquela chatice do Tite, nas entrevistas, muito enfadonho e tal, mas eu acho ele um cara melhor. Vai ser um técnico melhor. Bruno, para você, qual é o melhor técnico hoje, no momento? Abel Ferreira ou Tite? Para mim, o Tite, assim, é um cara que está mais tempo aí, né? Então a gente tem o nível de avaliação, tem mais tempo para avaliar. Acho que o Tite, ele conseguiu evoluir ofensivamente, os times dele apresentam um bom futebol também ofensivamente. Eu acho que o melhor time do Tite em clubes foi o Corinthians 2015. O melhor Palmeiras do Abel, né? A avaliação do Abel é só o Palmeiras, é 2022. Acho que o melhor futebol do Palmeiras foi 2022. Então o Tite até por ter mais tempo, né? Por a gente ter visto mais dele. Mas eu acho que hoje eu ainda, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu pegaria o Tite para o meu time. Flávio. Sem dúvida, Tite, sem dúvida. É o histórico, o currículo, tudo que ele já conquistou. O jeito de jogar do Tite me agrada mais que o jeito do Abel. O Abel é um sisteminha pragmático e tal, é o bastante para fazer. Ele desenvolveu bem o elenco do Palmeiras, que é inferior ao elenco do Flamengo. Mas o Tite tem trabalhos realizados num nível que o Abel até agora não atingiu. Não. Eu acho que é mais pela seleção, né? Porque clube eu acho que foi bem semelhante. Não, o Tite porque o Abel não conquistou o Mundial.
Então, o Tite, o time do Corinthians, campeão aquele time que ganha do Boca, que vai encara Chelsea e tal. E aquele time, ele era mais fraco que o atual do Palmeiras, né? Também, tem isso. Também acho. Porque chegaram vários jogadores ali que ninguém dizia que iam jogar pra caramba. O Tite fez aquele time jogar sistema, pra caramba. Exatamente. Eu acho que ali você tem um ponto alto do Tite que ninguém mais conseguiu atingir aqui no futebol sul-americano, né? Ninguém mais conseguiu chegar e encarar os europeus daquela forma. Não. Encarar até encarou, mas ganhar não. Porque encarar, o Palmeiras quase que consegue ali passar pelo Chelsea. O Flamengo foi também até a prorrogação com o Liverpool. Conseguiu passar pelo Chelsea, pô? Não, mas o Corinthians também foi pressionado pelo Chelsea. Foi, mas não, mas... E aí ganhou. Aí eu concordo com você. Foi o último time que ganhou o Mundial. Mas de jogar de igual para igual. O Palmeiras não jogou de igual para igual com o Chelsea. O Palmeiras ficou fechadinho, rezando. E acabou fazendo um gol de pênalti, ok, e mais nada. Não foi um jogo igual. Não foi um jogo igual. No meu conceito, não.